Senhor me deu um texto em Mateus, no capítulo 26. Vamos abrir as nossas Bíblias, ficar de pé, reverência à palavra do Senhor. Mateus, no capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 36. Amém? Salmo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante. Mateus 26, a partir do verso 36. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, o meu traidor chegou. Vamos ter mais uma palavra de oração? Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos mais uma vez na Tua presença, nós Te adoramos, já Te louvamos aqui com as nossas canções. Pai, nós pedimos agora que o Senhor fale conosco, nos visita aqui neste lugar, nesse dia de festa, ó Pai, mas também de orientação do Senhor, que o Senhor possa aqui, ó Deus, falar com cada coração que entrou neste lugar, ó Pai. Revela um pouco mais da Tua palavra, da Tua vontade para as nossas vidas através dessa palavra nessa noite. Esse é o nosso clamor, que o Senhor tenha liberdade neste lugar, que o Espírito Santo fale conosco, ó Deus, e que nós possamos sair daqui transformados naquela área que nós precisamos ser transformados. Pai, que o Senhor nos edifique, ó Pai, que a Tua palavra possa, Pai, enraizar no nosso coração e que nós saímos daqui dando fruto, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Meu irmão, o Senhor me deu essa palavra no último dia de ceia, no culto da virada. Enquanto o pastor pregava, o Senhor me trouxe esse texto e eu vim trabalhando nesse texto um tempo, não sabia direito como o Senhor ia falar, como o Senhor queria fazer. Mas quando nos foi dado o convite, eu entendi que o Senhor queria falar e comecei a orar 1 semana a mais orando por esse tema, e o Senhor falou muito forte no meu coração e eu queria compartilhar com você aquilo que o Senhor falou. Eu tenho certeza que essa palavra vai servir para cada um de nós aqui. Nós estamos num período de início de ano, um período onde nós fazemos os nossos projetos de vida, e apesar de muitos de nós talvez não fazer essa programação mais, né, como antigamente, de orar os 12 primeiros dias, os 6 dias, cada igreja aí tem a sua dinâmica, mas apesar de muitos nem fazer isso, nós estamos definitivamente numa época de alinhamento. Eu, por exemplo, uso muito essa data para fazer isso, de alinhamento ou realinhamento, de observar as coisas que eu fiz de errado, as coisas que eu preciso melhorar profissionalmente, espiritualmente também, na igreja, como líder, como esposo. É definitivamente uma época de fazer alguns alinhamentos. E também fazer os nossos projetos de vida. É uma data que meio que nós direcionamos para colocar os nossos sonhos ali no papel, né? A gente faz muito isso ainda. Aquilo que a gente quer aqui na terra, enfim. E mesmo a gente não fazendo esse plano, né, de 12 dias, como muitos aí não fazem ainda, não fazem mais, o Senhor falou forte ao meu coração sobre algo de realinhamento, sobre um alinhamento que nós precisamos para o começo do ano, para esse novo ano. E quando nós vamos para esse texto, toda vez que nós ouvimos essa palavra tentação, para não cair em tentação, a gente já liga definitivamente a algum pecado sexual, ou a gente já liga tentação, esse fato de vigiar nessa palavra. Vigia
Vigia, a gente já liga isso a um pecado sexual, ou prejudicar alguém de certa forma, ou levar vantagem com alguém de certa forma, ou arrumar uma briga, né? Você está arrumando uma briga, está discutindo demais, as pessoas vigia, irmão, vigia, não dá lugar para carne, não. Nós ligamos esses termos aqui a esse tipo de pecado. Mas quando nós vamos para esse texto, o contexto dele não é desse tipo de tentação. É um contexto de vigiar no sentido de não desistir da oração, de não ser vencido pelo sono ou pela distração. É de aguentar com Jesus até o fim. Jesus abriu o coração ali, disse que estava com angústia ao ponto de morrer, né? E ele levou ali os seus discípulos mais chegados, e ele pede essa ajuda de certa forma, abrindo o seu coração. E Jesus fala nesse sentido, não cai na tentação do sono, na tentação da distração, de ficar distraído, ou de ser vencido pelo sono, enquanto era para que vocês estivessem orando. Então, quando nós vamos, irmãos, olhar sobre essa tentação desse texto, ela é nesse sentido, de não desistir da oração, de não desistir nessa luta com Jesus. E, irmãos, quando nós entendemos o contexto e o tempo desse texto, toda aquela expectativa do povo de Israel a respeito do Messias, tudo aquilo que tinha sido prometido para esse povo, que no Antigo Testamento todo mundo estudava a Torá, e ia olhar a mensagem, ia passando de pai para filho, todo esse momento, toda essa expectativa que esse povo tinha estava se cumprindo naquele momento. Esses são os últimos momentos de Jesus. Jesus faz ali a última ceia, ele passa ensinamentos preciosos para os discípulos ali nessa última ceia. Ele desce ali do Monte Sião, atravessa o Vale do Cedron, e ele vai para um lugar que ele já tinha costume de orar, que era no Getsemane. Chama ali alguns mais chegados. Nesse momento de angústia, ele busca ali na oração com o Pai esse momento, de certa forma, de conforto. Mas era um momento decisivo para o plano de Deus, para a salvação do homem. O desenrolar de todo o plano de Deus estava acontecendo ali naquele momento, e os discípulos eram participantes disso. Os discípulos viram ali durante todo esse período Jesus fazer tudo o que fez. Eram participantes dos milagres, eram participantes dos ensinamentos. E o desenrolar de tudo aquilo de que era de expectativa do povo de Israel a respeito do Messias, a respeito daquele que viria para salvar o seu povo, estava desenrolando tudo ali agora, nesse momento. O plano de salvação de Deus para o homem era depositar a ira de Deus, a ira do próprio Deus, no seu Filho para salvar o homem. E esse momento, importante como era, os discípulos estavam dormindo. O Senhor colocou no meu coração uma palavra de despertamento para nós nessa noite. Porque muitas vezes o plano de Deus, irmão, está acontecendo. Muitas vezes as coisas continuam acontecendo na igreja. Nós temos aquela velha mania nostálgica, né, de falar, no meu tempo era assim. No meu tempo Deus fazia isso. No nosso tempo, quando eu era jovem, Deus fazia isso. E Deus continua a fazer. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua fazendo mais e mais. Mas ainda nós temos ainda essa distração que é do diabo. A estratégia do diabo para os últimos dias é nos distrair. Como que o diabo está usando o plano do diabo, essa tentação do diabo desse texto é uma tentação para que nós caiamos no sono. Caiamos no sono da distração, para que nos preocupemos com coisas inúteis. Para que ficamos distraídos, sentados no banco da igreja, irmão. Muitas vezes, quantas vezes sentado no banco da igreja? Quando eu falo nós aqui, nós estamos falando do servo de Deus, do crente como um todo. Não é essa igreja, a nossa igreja, é toda a igreja. Quantas vezes nós caímos nessa distração, nesse sono, ou nos preocupamos com coisas inúteis? Quantas pessoas às vezes estão dormindo nesse sentido, esse sono da distração, um sono maligno para nos distrair do que está acontecendo, do plano de Deus, do plano que Deus está executando, daquilo que Deus está fazendo. Nós vimos para a igreja, sentamos nos bancos, participamos, muitas vezes cantamos, ceamos, normal, ofertamos na casa do Senhor, mas muitas vezes não estamos levando nada para casa, não estamos levando nada para o coração, não estamos nos permitindo ser transformados, não estamos permitindo que a nossa mente seja renovada, e pior, muitas vezes não colocamos em prática aquilo que Deus tem nos ensinado aqui, aquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Isso é distração, irmão. O diabo muitas vezes nos distrai com muitas bobagens, e são tantos planos que nós queremos para a nossa própria vida, são tantas bênçãos, tantos cursos, tantos cargos para nós almejarmos,
Porque muitas vezes não cabe Deus no nosso projeto de vida. Percebe? Muitas vezes não cabe Jesus no nosso projeto de vida. Porque são muitas coisas que nós queremos alcançar. A distração do mundo, mesmo sentado às vezes dentro do banco da igreja, essa distração faz com que os nossos planos não envolvam o Senhor. E ai de Deus, quando Deus tenta entrar num plano que eu estou planejando para a minha vida, em algo que eu estou planejando para a minha vida. Olha a seriedade disso. Então, irmão, o plano geral de salvação de Deus para a vida do homem, ele está comprometido muitas vezes, porque se ele depender de mim, eu não tenho mais tempo. Os meus planos são tantos, os meus cursos, o meu trabalho são tantos, que o plano geral da salvação de Deus, que envolve a minha vida, que envolve com eu ser um imitador de Jesus, e que através da minha vida as pessoas possam conhecer o Senhor, muitas vezes o Senhor não pode contar mais conosco, porque nós não temos tempo. O plano de Deus já está em segundo plano na nossa vida, nos nossos pedidos, talvez no nosso projeto, não cabe nenhum plano que envolva Jesus. Olha a seriedade disso, irmão. Olha o alinhamento. Muitas vezes nós estamos ao lado de Jesus, como esses discípulos estavam. Num momento crucial para a igreja, num momento de guerra. Se nós olharmos a situação do Brasil, irmão, em si, política, social, nós estamos num momento muito complicado. Quantas vezes nós não estamos vendo o plano de Deus desenrolar para o Brasil? Porque nós estamos dormindo. Porque a resposta é a igreja. Porque a resposta deveria ser a igreja. E às vezes são tantos problemas dentro da própria igreja também, que nós não temos tempo mais de olhar para fora. O evangelismo acaba ficando em segundo plano também, porque eu não consigo, são tantos problemas aqui dentro da igreja, que eu não consigo ir para fora. Olha que sério. Olha que talvez nós precisamos de um alinhamento mesmo, para começar 2026, nós estamos buscando bênçãos no Senhor, estamos almejando coisas no Senhor lá na frente, coisas grandiosas como igreja. Mas o Senhor nos convida nessa noite aqui para um alinhamento de propósito. Será que nós estamos todos olhando para Jesus, seguindo as instruções claras de Jesus? Vigiem e orem, porque Jesus estava acordado. Jesus estava acordado e pedindo: vigia e ora. Vigie e orem comigo, para não cair na tentação. Qual a tentação? A tentação do sono, a tentação da distração. E é plano do diabo nos distrair. É plano do diabo nos distrair. Irmão, já percebeu que quando nós vamos passando muito tempo na igreja, tempo de crente, seres humanos como somos mesmo, pecadores, caídos como somos, nós acabamos criando o hábito de ter algumas verdades absolutas para nós, que não são verdades absolutas de Deus, são verdades absolutas nossas. Nós temos que ter o cuidado, irmão, de achar que nós não temos nada para aprender com ninguém mais. Não, esse pregador aí não tem nada, eu não tenho nada para aprender com esse homem mais não. Um pregador vinha aqui com um texto, igual meu pai abriu esses dias ali em Lucas, no capítulo 15, o filho pródigo. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou ouvir de novo nesse texto? Aí ele vai e destrincha uma revelação que Deus nunca tinha dado. E a gente fica, abismado de ver como a palavra de Deus é viva. Mas percebe, às vezes nós criamos verdades absolutas para nós, e nós achamos que nós já não temos nada para aprender com ninguém. Eu estou com 20 anos de crente, irmão. Eu estou com 30 anos de crente, irmão. Isso aí não resolve, não é assim que resolve as coisas, não. Deus não é assim que Deus fala, não. Aí nós começamos a virar críticos profissionais e espirituais da liturgia do culto. Quanto mais o tempo vai passando, parece, e aqui Deus está falando, irmão, receba aí. Seres humanos como somos, às vezes caímos nessa tendência de achar que não tem mais nada que eu possa aprender. Entra culto e sai culto, entra palavra e sai palavra, e não tem transformação mais na nossa vida, uma transformação constante, uma transformação que ela precisa ser renovada sempre. Parece que nós não estamos mais dispostos a aplicar nenhuma palavra na nossa vida, se não é algo que nós concordamos. Se a palavra é mole demais, o pregador é Nutella. Se ela é dura demais, não é Deus que está falando, é o diabo. Não é assim? Muitas vezes nós fazemos. Então, irmão, enquanto isso, o diabo vai nos distraindo com bobagens. Quem foi o líder melhor? Quem que pregou mais? Quem que fez mais? Quem que cantou menos? Quem fez mais? Distrações bobas que o diabo vai colocando no nosso meio para nos desviar do foco, para nos fazer dormir, distrair, perder o plano de Deus para a nossa vida, perder o plano de Deus para a nossa comunidade, perder o plano de Deus para a nação, nos desviar o foco da oração.
Porque quando nós falamos de vigiar, nós falamos aqui do conhecimento da palavra, de ter conhecimento da palavra. E cada vez que o tempo vai passando, nós vamos perdendo o desejo desse vigiar, que significa estudar a palavra. E aí, se nós não fizermos isso, nós somos reféns do pregador do YouTube, do pregador da televisão, de qualquer cara que vem aqui para falar bobagem aqui em cima do púlpito. Nós somos reféns. Porque nós perdemos muitas vezes o interesse de vigiar, buscando ao Senhor através da palavra. E na oração. O pastor presbiteriano tem um costume de dizer: a oração, ela não deve ser uma fuga, né? Pastor Hernandes Dias Lopes fala muito isso. A oração não deve ser vista como uma fuga, mas ela deve ser vista como uma preparação para o enfrentamento. Preparação para o enfrentamento. Irmão, perceba como essa palavra é forte. Se você olhar essa mesma mensagem aqui em Mateus capítulo 26, onde nós lemos, ela foca na angústia e no sofrimento de Jesus. Se você ler em Lucas no capítulo 22, foca no consolo. Fala que desceu um anjo ali, Jesus estava aqui ao ponto de que as suas lágrimas pingavam como sangue no chão, desceu um anjo para confortá-lo. Mas quando você vai para João no capítulo 18, que é o mesmo texto, ela não foca mais no Jesus angustiado. Ela foca no Judas chegando com os soldados e Jesus se adiantando já e falando: quem vocês procuram? Jesus diz: não, sou eu. A oração como uma preparação para o enfrentamento. Não como fuga. Jesus chegou ali angustiado em Mateus capítulo 26. Mas se você ler o mesmo texto em João capítulo 18, quando os soldados chegam, Jesus já se apresenta, ele já se adianta: quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré: sou eu. Jesus já se apresenta ali. Então a oração deve ser vista como como um enfrentamento, uma preparação para o enfrentamento. E aqui Jesus pediu para vigiar e orar. E aí, irmãos, às vezes nós perdemos muito tempo com essas distrações, e o diabo só vai vencendo no meio de nós, crentes como somos. Você já percebeu, irmão, que hoje, por causa de um jogo de futebol, às vezes a gente desiste, a gente não vai mais na igreja? Por causa de um final de um programa, a gente não vai? Por causa de um capítulo de uma novela, porque vai acontecer o dia que o mocinho vai beijar a mocinha, a gente não vai? E aí, irmão, quando você olha lá para trás, usando aqui os meus próprios exemplos, irmão, quando nós éramos do louvor, ali há muitos anos atrás, nós tínhamos, irmão, um temor ao Senhor ali, ó. Quando a gente precisava faltar por qualquer coisa, às vezes o compromisso ele era real mesmo. Nós tínhamos um compromisso que não dava para adiar, e nós ficávamos em crise ali, porque nós faltamos o culto. Nós ganhávamos todos os prêmios pela participação da escola dominical, porque não faltava um domingo. E nós não tínhamos vergonha disso. Hoje, irmão, já viu que a gente perdeu mesmo o medo. A gente falta, irmão, e tranquilo e calmo. Tranquilo, a gente perde. Se for por algum motivo real, beleza, amém, nós sabemos. Não, mas nós estamos faltando por causa do futebol, nós estamos faltando por causa da novela, nós estamos faltando por causa da distração das redes sociais. Me distraí, irmão, e aí quando eu vi já era 7h30, pastor, não deu para ir. Estava no Instagram, estava no YouTube, e aí eu me distraí. Irmãos, a grande armadilha, a grande arma que o diabo tem usado nos últimos dias é a distração, é o sono da distração. Então como que a gente vence, irmãos? Como que a gente faz para vencer isso, não cair nesse sono espiritual? Quando nós vamos ler, não precisa abrir esse texto, mas eu quero ir rapidamente com você em Efésios, no capítulo 5, você tem o apóstolo Paulo dando orientações ali para a igreja, para os Efésios, né? E ali ele já vem falando ali sobre a unidade do corpo, ele já dá instruções sobre como o esposo deve agir, como a esposa deve agir, como nós devemos tratar os filhos e os filhos aos pais. Ele dá inclusive orientações para como ser justo com os empregados, com os servos. Mas interessante, ele fala no capítulo 5 como viver na luz, e quando chega no versículo 14, que é um versículo muito conhecido de nós, ele fala assim, ó: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo os iluminará. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Amém. Então, qual é a forma de não cair nesse sono? Qual é a forma de não cair nessa distração?
entender a vontade do Senhor, entender a vontade de Deus para as nossas vidas, seguir as orientações de Jesus. Jesus estava falando para vigiar e orar. E aqui nós vemos aqui em Efésios, no capítulo 5, a instrução: desperta você que dorme, Cristo o iluminará. Não viva como um insensato. Aproveite os dias maus, esses dias desafiadores, como nós estamos tendo agora, como oportunidades. Quantas oportunidades talvez nós temos perdido, irmão, como igreja, porque nós estamos, muitas vezes, vivendo esse sono. Estamos distraídos. Então nós precisamos ter o cuidado de achar, irmão, que nós não precisamos de nada, de ninguém, que nenhuma palavra tem nada para acrescentar mais para a minha vida, que nenhum pregador tem nada para acrescentar de novo para o meu entendimento, para a minha teologia, para aquilo que eu entendo de Deus, sabe? É um risco muito grande. Nós virmos para a igreja, irmãos, e sair daqui talvez piores que chegamos, porque só o nosso senso crítico que está ligado, o de transformação, o de estar disposto a ser quebrado pelo Senhor, ser transformado pelo Senhor, muitas vezes não está. Então, como nós buscamos a vontade de Deus? Vigiando através da palavra, ter conhecimento da palavra, buscar no Senhor através da palavra e orando, porque é orar que traz relacionamento com Deus, é orar que traz discernimento para viver nesses dias, é orar que traz direcionamento. É na resposta da oração que nós temos direcionamento do Senhor. É na oração que nós temos direcionamento de Deus, que nós entendemos a vontade de Deus para nossas vidas. Você vê, nós paramos de buscar as respostas que nós precisamos no Senhor, irmão. O que nós vamos falar daqui a pouco na Assembleia, nós estávamos até comentando, eu e o João, nós tentamos até de outras formas, mas quando foi para a oração para entender no Senhor qual era a resposta, o Senhor nos respondeu. Então, nós paramos muitas vezes de buscar as nossas respostas no Senhor. Pelo contrário, irmão, nós queremos forçar o Senhor o tempo todo a fazer a nossa vontade. Perceba que no texto é muito claro quando Jesus fala assim, orando para o Pai, ele fala assim, ó: afasta de mim esse cálice, se for possível, né? Esse cálice da ira de Deus, esse peso ali da ira de Deus, todo caindo em cima de Jesus ali. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então nós não podemos parar de buscar para a nossa vida qual é a vontade do Senhor. Será que os nossos pedidos, irmão, será que o final das nossas orações tem sido dessa forma? Jesus, faça a tua vontade. Jesus, eu tenho esse plano aqui, Deus, eu tenho esse plano, mas seja feita a tua vontade. Porque geralmente, irmão, como nós respondemos à frustração do não cumprimento da nossa vontade? Com ira, com raiva. Quando eu quero que alguma coisa aconteça, ela não sai do jeito que eu quero, irmão. Como que é o jeito que a gente responde geralmente? É com ira, é com raiva. É assim que nós temos respondido. Às vezes agimos como crianças, né? Fazemos birra nos assuntos nossos do dia a dia. E será que nós não temos feito isso também com os assuntos de Deus? Com as coisas do Senhor, com as coisas da igreja, agimos com birra. Não cantou o hino que eu queria que cantasse. O pregador que está aí hoje não era o que eu esperava. Não usaram a ideia que eu dei. O líder que está não é o que eu queria. Tá? E aí a gente vai fazendo essa birra. Percebe que se nós não nos policiarmos, se não alinharmos o nosso coração, se não estivermos abertos às transformações que são diárias, irmão, nós caímos nesse risco. O Senhor me deu uma palavra uns dias atrás, eu não preguei ela ainda, no livro de 1 Samuel, sobre a vida de Saul. Nós estávamos analisando a vida de Saul, rei, ungido por Deus. O profeta Samuel foi lá convicto, ungiu, era o rei de Deus, o rei que Deus escolheu. Em um certo momento, o rei Saul profetizou no meio dos profetas, 1 Samuel capítulo 10, era o rei de Deus, o rei que Deus escolheu. Por um momento ali, comeu o melhor dessa terra, participou do melhor do que tinha dado, o primeiro rei depois do juízo, era o rei que Deus tinha escolhido. No caminho, o que acontece com o rei Saul, irmão? Ele desobedece ao Senhor, sobre os sacrifícios lá, querendo sacrificar, né, no lugar de obedecer. Ele consulta, no final da vida dele, os médiuns. Ele passa boa parte da vida dele por causa de ciúme, de inveja, perseguindo Davi, ao ponto dos profetas Samuel chegar lá em 1 Samuel, no capítulo 15, e dizer que ele foi rejeitado pelo Senhor. Então é possível a gente estar na presença do Senhor, na igreja do Senhor, entre aspas, e ser rejeitado por Deus? É possível que eu esteja dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, e esteja fazendo algo que o Senhor não agrade, ou não esteja obedecendo ao Senhor?
Quando nós vamos olhar para a vida de Jonas, profeta, Deus escolheu ele para ir pregar num lugar, para pregar em Nínive. Ele vai num caminho, ele desvia, vai para outro lugar, precisa de um realinhamento dentro de um peixe para entender que era para obedecer ao Senhor. Então, às vezes, mesmo dentro da igreja, irmão, nós precisamos desse alinhamento, para não dormir o sono da minha vontade, para não dormir o sono da distração, ou de fazer aquilo que eu quero, ou aquilo que eu acho que é importante. E o Senhor nos traz aqui nessa noite para esse alinhamento. Seja feita a tua vontade. Jesus está orando para Deus Pai, falando: seja feita a tua vontade. Nós precisamos abrir mão da nossa vontade e abraçar a vontade de Deus. É assim que nós respondemos esse sono, seguindo as orientações de Jesus: vigiar e orar, para não cair nessa tentação do sono, nessa tentação da distração. É possível, irmão, que muitas vezes nós estejamos dentro da igreja e nós estejamos agradando ao Senhor. Nós podemos, irmãos, tempo de casa, preste atenção nisso, tempo de crente, tempo de igreja, não significa nada para Deus se não houver transformação de vida. A nossa transformação precisa ser constante. Nesses exemplos nós vemos que homens de Deus, durante a vida deles, durante o caminho com Deus, eles precisaram de alinhamento, precisaram de transformação, precisaram ser realinhados. E muitas vezes, irmãos, nós entendemos, preste atenção nisso aqui, eu já estou caminhando para o final, vai ser rápido. Já percebeu que muitas vezes nós entendemos conversão como o último estágio da nossa vida? Nós fazemos assim, irmão, nós entendemos conversão como o primeiro passo. Vê se isso é familiar para você. Nós vamos para o mundo, experimentamos tudo que o mundo pode fazer. Fazemos o que dá na telha, experimentamos o mundo, tudo que eu tinha vontade de fazer, tudo que eu tinha vontade de experimentar, eu experimentei, já quebrei a cara, já levantei, já fui para o fundo do poço, já saí. Aí no final a gente fala assim: não, agora eu vou aceitar Jesus, eu vou converter. A gente considera como o último passo. Encontrei um amigo meu antes de ontem aqui, da época de solteiro, e ele era baguncento mesmo, ele era muito baguncento. A gente conversou ali, tinha uns 8, 10 anos que eu não via ele, a gente conversou um pouquinho, peguei o número dele, depois chamei no WhatsApp: e aí, cara, vamos marcar depois pra gente se encontrar e tal. Ele falou: como é que tá a sua vida e tal? Ele: não, tá tudo bem e tal, não sei se você soube, mas eu converti agora, eu casei, né, eu tenho um filho e tal, não sei o que, eu converti, e agora eu não faço mais nada. Nem sair para lanchar eu saio, André, eu peço comida e como em casa. Essa foi a resposta que ele me deu sobre isso. Ele falou assim: André, não sei se... Ele é novo, né, como eu. Ele novo, assim, ele é também mais ou menos da minha idade. E a resposta dele foi o seguinte: eu não sei se você soube, mas eu converti e agora eu não faço mais nada. Nem sair de casa, até para comer eu peço iFood e como aqui dentro de casa. Encontrei ele antes de ontem, estava com a minha esposa. Então, irmão, muitas vezes nós entendemos o Evangelho assim. É o último passo. Enquanto nós devemos entender que ele é o primeiro. Quando nós vamos aí para seguir a linha do tempo do Evangelho, o que seria a linha do tempo? Eu aceitei Jesus, foi feito aqui um apelo, eu aceitei Jesus. Agora eu vou consolidar a minha fé, eu vou entender o que é oração, eu vou entender minha teologia, vou entender a linha que a igreja segue, aí eu vou batizar, e aí eu vou consolidando cada dia mais a minha fé, vou tendo experiências com o Espírito Santo, e depois eu começo a frutificar, eu começo a evangelizar, eu começo a levar gente para Jesus, eu começo a apresentar gente para Jesus. Essa é a linha do tempo. Mas percebeu que parece que tem uns irmãos que estão lá na primeira fase ainda? Eles aceitaram, eles ergueram a mão no dia do apelo, irmão, estão com a mão estendida até hoje. Para pedir. Pede, irmão, mas pede, a mão não baixa de jeito nenhum. Aceitou Jesus e entendeu que é o seguinte: agora eu não preciso orar, eu não preciso estudar a palavra, porque sempre vai vir algo. Se Deus quiser falar comigo, Ele vai mandar a profeta e a profeta vai falar. Eu não preciso estudar a palavra, porque tem sempre alguém que já fala para mim lá. Eu não preciso orar, porque sempre que eu preciso alguém vai vir aqui e ora por mim. Enfim, irmão, um tipo de evangelho, um tipo de conversão que nos prende a essas coisas. Às vezes ficamos presos ao extraordinário. Deus tem que falar todo dia, tem que falar toda hora, tem que ter milagre todo dia, tem que ter milagre toda hora. É extraordinário aqui, é o santo ali, é o santo aqui, porque é o jeito que nós aprendemos. Muitas vezes nós só aceitamos, mas não entendemos que é o primeiro passo e não é o último.
agora eu não faço mais nada. Pelo contrário, irmão, muita coisa é para ser feita ainda através da minha vida, através da sua vida, para o Senhor. Temos que aprender a viver no mundo sem ser do mundo. E muita gente fala assim, para não pecar, eu falo, nem vou, nem lanchar um lanche, irmão. Eu peço um sanduíche e como aqui em casa, porque agora eu sou crente. Irmão, e aí, quando às vezes nós vamos aí para alguns irmãos, 40, 50 anos de crente, irmão, 30 anos de crente, estou ali todo dia, sei, participo, escuto a palavra, e quantas das vezes, irmãos, se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos o cuidado, nós chegamos em casa e nós não lembramos já em casa o que foi pregado, o que foi dito. Não permitimos transformação genuína na nossa vida, fechados para o aprendizado no Senhor, fechados para aprender algo novo no Senhor. Por causa do tempo, às vezes, que estamos na presença de Deus, já achamos que o que o Senhor tinha para falar comigo, Ele já falou, e mais, eu não faço nada, não tenho cargo nenhum, porque o que Deus tinha para fazer na minha vida, Ele já fez também através de mim. Olha só, irmão, e Deus querendo usar você, com 70 anos, com 60 anos, com 80 anos, e Deus querendo usar você. E muitas vezes, não, o que Deus tinha para fazer através da minha vida, Ele já fez. O que eu tinha para aprender, eu já aprendi. Não tem nada de novo mais que me atrai. Não sinto mais a presença do Espírito Santo, porque o Espírito parece estar envelhecendo junto com o corpo. Não aceita mais, nem sentir nada. Resiste muitas vezes ao Espírito Santo. Resiste à voz do Espírito. Aquela voz que muitas vezes vem no banco num momento como esse de pregação e nos constrange, nos amassando, falando, realmente, eu estou dormindo nesse sono mesmo da distração, eu estou preocupado com bobagem, estou preocupado com ego, com vaidade, com cargo, eu não estou fazendo aquilo que eu posso fazer, eu não estou fazendo a minha parte. Mas muitas vezes, enquanto o Espírito Santo vai passeando por nós entre os bancos, querendo achar esse coração que está disposto a ser transformado, nós nos fechamos para o Senhor, nos fechamos para essa palavra, nos fechamos para esse aprendizado. E nós precisamos reforçar, desperta aquele que dorme, desperta muita coisa o Senhor quer fazer ainda através da minha vida e através da sua vida. Nós estávamos falando aqui sobre o rei Saul, embora tenha tido a presença de Deus, embora tenha sido por um momento capacitado pelo Espírito Santo, não teve uma conversão genuína, desobedeceu a Deus, não mostrou fidelidade ao Senhor. Então, irmão, a presença física na igreja, e às vezes até os dons espirituais, eles por si só não demonstram, eles não evidenciam uma vida transformada. Só a presença aqui, física, ela não evidencia um coração convertido e transformado pelo Senhor. Nós precisamos nesse ano, e o Espírito Santo fala conosco nessa noite, nós precisamos nos abrir para as transformações que ainda precisam acontecer na nossa vida. Irmãos, conforme os anos vão passando, a nossa fé às vezes vai esfriando, e nós precisamos aquecer o nosso coração. Precisamos ter aquelas práticas que nos aproximam do Senhor. A oração é uma prática, a leitura da palavra é outra prática, a escola dominical é uma prática. Práticas que nos aproximam do Senhor, que deixam o nosso coração aquecido, que mantêm o nosso coração aquecido, para que nós não caiamos nesse sono, não fiquemos distraídos para o plano geral de Deus para nós. Às vezes, irmãos, tem uma alma precisando de você muito próxima, mais próxima do que você pensa. Você podia dar uma palavra sua ali mudaria a situação. E muitas vezes nós não falamos e repetimos, não estou vendo Deus fazer mais do que Deus fazia, não estou vendo Deus falar mais como Deus falava. Cadê Deus? Onde Deus está? Cadê Deus que eu não estou vendo mais? E muitas vezes nós não permitimos que Deus haja na vida das outras pessoas, porque a ferramenta tem que ser nós, e nós não estamos prontos, ou não queremos. Estamos fechados para o agir de Deus. Deus nos fala nessa noite, desperta você que dorme. Desperta, que 2026 seja um ano, irmão, de despertamento para nós, um ano de alinhamento, para nós começarmos entendendo os momentos que o nosso coração está ficando morno, entendendo os momentos que nós estamos dormindo, ou nos momentos que estamos preocupados com bobagens que vem na nossa mente. Eu quero profetizar isso aqui na sua vida. O momento que o diabo lança algum pensamento de distração em você, para você pensar em bobagem, ou você se preocupar com uma bobagem, o Espírito Santo vai falar forte e alto no seu coração: não se distraia com as armadilhas do diabo. Não caia no sono da distração, porque nós precisamos ser referência, irmão. Nós precisamos ser referência. Antigamente era pela roupa. Você andava na rua aí, só pelo jeito que você vestia, a pessoa falando assim, é um crente. Hoje tem rede social, nossa vida está aberta, as pessoas nos conhecem.
As pessoas no trabalho agora não tem como você esconder, elas sabem que vocês são crentes, que você é crente. As pessoas da sua igreja repostam você lá na igreja, você tem que repostar também, aí todo mundo vê, né? Você queria esconder, mas não tem jeito mais. Sua vida está aí, irmão, está todo mundo sabendo que hoje você é crente. A sua vida tem que evidenciar isso e tem que ser a resposta. Quero dar um exemplo para você muito triste que aconteceu comigo há uns meses atrás. Irmãos, eu estava saindo de casa e eu não tenho muito relacionamento com os meus vizinhos. Eu não sou muito de conversar com o vizinho, eu não fico muito em casa nem para ter relacionamento com o vizinho. Eu conheço, mas não sei o nome de ninguém. Nosso relacionamento é buzinar e eu para lá e eu para cá. É isso. Esses dias eu estou saindo da minha casa e uma casa próxima à minha estava pegando fogo na calçada. Uma casa muito velha, juntando muita coisa, carretinha velha, madeira, muita coisa. Essa casa começou a pegar fogo e eu comecei a me preocupar. Eu falei, não vou nem sair, porque isso aqui vai dar problema. E aí deixei meu carro lá no lugar de novo e fui mais perto lá, e o fogo só aumentando, E aí o fogo passou para a árvore que estava em frente. E os galhos da árvore, ele entravam dentro da garagem dele. Quando esses galhos começaram a pegar fogo, aí eu liguei para o bombeiro já deu lugar, falei, o negócio aqui está pegando fogo. E o bombeiro parece que não acreditou. Manda umas fotos aí, vamos ver, será que está assim mesmo, do jeito que você está falando? Eu falei, eu acho que está, irmão, porque as madeiras da garagem dele começou a pegar fogo. E aí, irmãos, nós gritando esses camaradas para ver se ele saía de lá, e ele não estava lá, e aí juntou um monte de gente. E foi até fiz umas amizades com os meus vizinhos lá que eu não tinha, conheci uns através desse episódio. E aí, irmãos, eu me lembrei que perto ali de casa tem um rapaz que tem uns caminhão-pipa. Ele mexe com isso, e sempre fica estacionado ali perto dos caminhão-pipa. Aí eu me ajuntei com as outras pessoas, falei, esse bombeiro vai demorar a chegar aqui, nós podíamos ir naquele rapaz, naquele irmão, que tem os caminhão-pipa e pedir. Aí os vizinhos começaram, você tá doido, pai? Você não conhece aquele cara lá, não? Eu falei, não conheço não. Não, você tá doido, isso aí é um bira de mexer, não mexe com isso não. Esse cara é bucha mesmo, e não mexe. Eu falei, nossa, irmão, o caminhão tá aqui, irmão, poucos metros aqui, se nós puxar ele aqui, não consegue apagar esse fogo. Não, eu não vou lá falar, se você quiser ir lá falar. Eu estava saindo para lá falar, o dono da casa chega. E aquele desespero, eu falei, moço, sua casa está pegando fogo, nós estamos aqui tentando te avisar. E aquele tumulto, ligamos lá no bombeiro de novo, a viatura acabou de sair daqui, mas saiu não sei de onde, aí vai demorar. Aí eu chamei o dono da casa e falei assim, você não quer chamar um rapaz ali, ele não mexe com o caminhão-pipa e tal? Ele falou, Deus que me livre. Olha a frase, irmão, eu não esqueço essa frase, presta atenção nisso. Deus, eu prefiro ver a minha casa pegar fogo e virar pó do que chamar esse cara para me ajudar. E ainda fala que é crente. Aí, irmãos, eu não conheço também. O que eu sei dele? Eu sei que ele é um cara que veste camisa só aqui, nunca sai nem de camiseta da porta. Cara, a gola dele aqui, igual o padre, e anda só assim, sério demais, e é serião e tal. É conhecido como crentão. Ele é o crentão do bairro. Eu não conhecia ninguém, mas eu fiquei impressionado de ver a referência, o jeito que as pessoas tinham ele de referência. Aí, alguns dias depois, eu fui no mercado, que eu nunca vou. Quando eu estou entrando no mercado, ele está saindo. E eu tive a infeliz a oportunidade de ver a caixa indignada com ele. Meu Deus, detesto quando esse homem vem aqui. Aí eu, mas que é ignorante demais, parece um cavalo. Ele trata todo mundo mal, e é isso, aquilo, e começou a falar. Aí no final ela terminou, e ainda fala que é... Então essa é a nossa referência, irmão, agora. Se não houver transformação genuína, irmão, se nós não estivermos dispostos a nos transformar todos os dias, nós vamos deixando de ser o sal da terra, vamos deixando de ser a luz do mundo. Porque não é mais a roupa, ele não está olhando só para a roupa mais. Se fosse a roupa, era o cara de nós ir lá chamar na hora. Era o crentão mesmo para nós ir atrás e buscar, irmão. Não era. O cara falou, eu prefiro ver minha casa virar cinza do que chamar esse crente para me ajudar. E aí o bombeiro teve que ir, irmão, para apagar o fogo dessa casa. Graças a Deus não aconteceu nada mais grave. Mas qual que é a lição que eu tirei nisso? Nós deixamos de ser referência. Nós deixamos de ser referência. Então nós precisamos, irmão, reforçar isso. Desperta, ó tu que dormes. Você está dormindo no som da distração, irmão. Você está distraído com bobagem. E a casa do seu vizinho está pegando fogo. E você tem a água que pode apagar. Você tem a palavra de Deus que pode confortar, que pode libertar, que pode edificar, que pode transformar a vida dessa pessoa. E nós estamos vivendo esse som da distração, preocupado com bobagem.
distraídos nesse sono do diabo. Então que nós não caiamos nesse sono da nossa vontade. A resposta para isso é fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Jesus orienta no próprio livro de Mateus, capítulo 26, vigiar e orar, para não cair nessa tentação. E no livro de Efésios, que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, dando essa lição para os Efésios e agora para nós nessa noite, desperta, aproveita as oportunidades desse caos que o mundo está hoje para ser a resposta. Não viver como essas pessoas vivem, mas ser o exemplo. Ser a pessoa que as outras pessoas podem buscar você, porque vai ter certeza que vai confortar. E nós precisamos cair nessa vontade de Jesus, irmão, cair na vontade de Deus. Nós precisamos parar de querer que tudo seja do nosso jeito, sabia? Porque é muito gostoso, irmão, a gente descansar no Senhor. Outro dia o Timóteo, nosso diácono ali, trouxe uma palavra a respeito de descansar no Senhor, meu irmão. Mas que palavra, até hoje eu não esqueci essa palavra. O que era a gente entregar as coisas? Quando a gente fala que vem aqui entregar as coisas no altar de Deus, irmão, é entregar e já virar as costas descansado. O Timóteo trouxe essa palavra para nós. Descansado está na mão de Deus, irmão. Está na mão de Deus. Isso é como a gente colocar a nossa cabeça num dia pesado de problema no colo de Deus. Falar assim, não, está entregue. Como é bom, irmão, chegar em Jesus e falar assim, ó, que seja feita a tua vontade, está entregue. Os meus problemas, essa causa está na mão do Senhor, está entregue. Como é bom descansar, irmão. Outro dia eu vi um pastor falar assim, ó, como é bom não ser o dono do plano. Como é bom não ser o dono do plano. Você ser um agente só do plano é bom. Porque a gente descansa, irmão, a gente consegue descansar no Senhor. Esses últimos dias agora, de virada de ano, eu fiquei tão cansado, irmão. Porque na nossa família lá, é eu que tenho que assar a carne, é eu que tenho que marcar o lugar, é eu que tenho que fazer o negócio. Aí quando chega assim no final, assim, aí eu viro para minha esposa e falo, nossa, mas eu cansando tanto esse negócio de ficar fazendo tudo, não dá certo, não. Eu vou começar a terceirizar esse negócio nos próximos anos. Porque aí já vem aniversário de um, Natal do outro, virada do outro, igreja aqui, aí você tem que misturar isso tudo. Então, como é bom descansar. E a gente chegar, sabe, e nós, olha só como isso os irmãos vão se familiarizar. Nós que às vezes somos líderes, irmão, doido para sentar no banco. Nossa, eu queria só participar. O que você vai fazer, fulano? O que você vai fazer? Não, irmão, eu quero só participar. Arruma alguém para abrir, outro para cantar, outro para pregar, outro para pegar oferta. Eu quero só participar, irmão. E é uma luta. E às vezes quem está aí no banco, doido para vir querer pegar esse negócio aqui, mas não tem um coração para fazer. E nós querendo entregar, nossa, podia vir alguém, levanta alguém para fazer isso aqui, eu quero descansar, eu quero só participar. Como é bom a gente descansar, irmão, como é bom a gente ser realmente filho. Já parou para pensar? Não é tudo nas nossas costas, não, irmão, a gente não dá conta de carregar esse jugo, não. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos falar assim, ó, seja feita a tua vontade e entregar nas mãos do Senhor de verdade. Seja feita a tua vontade, que a tua vontade prevaleça, Deus. Eu por mim eu não bebi esse cálice aí não, da ira do Senhor não, mas seja feita a tua vontade. E descansar no Senhor. Nós precisamos ser filho, porque ser filho é bom demais. Outro dia nós tivemos uma experiência também, da minha esposa bateu o carro. E eu não estava aqui, eu estava no Rio Grande do Sul. E quando eu estava embarcando para voltar, peguei um avião. Muita gente começou a me ligar já, eu já vi que tinha alguma coisa errada. Aí a minha filha me ligando, tá tudo bem, pai? Tá. O senhor tá bem? O senhor tá nervoso? O senhor tá podendo falar agora? Eu falei, ixi, alguma coisa aconteceu. E aí eu falei, tô, por quê? Ela, não, nada não. E eu embarquei, irmão. E aí como é que a cabeça já vai, né? E eu falei assim, eu tenho certeza que tem alguma coisa errada. Aí quando eu tô embarcando, já tô voando, minha esposa manda assim que você chegar em São Paulo, na conexão você me liga. E aí você imagina como é que foi esse voo, né, irmão? Desespero total, o que aconteceu, meu Deus, o que aconteceu? Quando eu chego, ela me liga de vídeo no aeroporto, amor, eu bati o carro, e o carro acabou, misericórdia, nós já estamos apertados, e o carro acabou, e eu estou desesperado aqui, amor, você está bem, você machucou? Não, machuquei pouquinho, minha mãe machucou um pouquinho também, mas está tudo bem, não, tá tudo bem, mas o carro acabou, tal. Aí eu falei assim, e a Manu, como é que ela está? E aí a gente vê que a gente acerta um pouquinho, né? A Manu falou assim, ó, eu falei para ela assim, pai, mãe, fica calma, o papai está chegando e quando o papai chegar, ele vai resolver tudo. Bom, como é bom ser filho, né, irmão?
Como é bom ser filho. Papai vai resolver tudo. Amém? Papai vai resolver tudo, papai vai resolver tudo, né? Eu falei, que coisa mais boa, né? Uma responsabilidade para mim. Mas assim, de fato, esperou, a gente resolve. Mas quando a gente traz para o nosso lado, para a nossa vida espiritual, como é bom ser filho, irmão. Deus, faça a tua vontade, está tudo entregue nas suas mãos. Eu sou teu filho, papai vai resolver tudo. Amém? Fique de pé, amém? Nós vamos fazer mais uma oração, pedir ao Senhor que continue falando conosco em cima dessa palavra, que nós não caiamos nesse sono, irmão, nessa distração do diabo, esse sono que vai nos tirando do foco, vai nos tirando aí do nosso alinhamento, da nossa vida espiritual, que vai nos tirando da presença, que vai nos tirando dos hábitos que nos aproximam do Senhor. Vamos orar pedindo ao Senhor que a partir de hoje a nossa arma contra esse sono seja buscar a vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus, descansar no Senhor, descansar no papai, porque o papai resolve tudo para nós. Vamos fazer essa oração, amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos na tua presença mais uma vez, te louvamos pela tua palavra, ó Deus. Pai, nós temos certeza, convicção, ó Pai, que o Senhor está presente aqui nessa noite, o Senhor está presente no meio de nós. Pai, o Senhor falou aqui nessa noite, assim como o Senhor falou no meu coração, plantou no meu coração, ó Pai, a necessidade de vigiar mais, de orar mais, de buscar mais a tua vontade. Nós declaramos isso aqui nessa noite, profetizamos isso nessa noite. Sairemos daqui, ó Pai, mais preocupados de não cair no sono da distração, não cair no sono da nossa vontade, ó Pai. Que nós saímos daqui, ó Pai, sem buscar somente a nossa vontade, aquilo que nós queremos, os nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos, mas que nós possamos sair daqui buscando a tua vontade, ó Pai. Que saímos daqui buscando, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que nós possamos ser capazes, ó Deus, de entregar tudo nas tuas mãos, entregar, ó Deus, as nossas causas nas tuas mãos, crendo que o Senhor, ó Pai, é poderoso. O Senhor, ó Pai, vai resolver. É no Senhor que está o nosso descanso, está a nossa paz, a nossa tranquilidade. Mas que possamos sair daqui despertos, ó Pai. Pai, que possamos sair daqui, ó Deus, em nome de Jesus, como o Senhor falou aqui nessa noite, com o Espírito Santo nos direcionando, nos dando discernimento, ó Pai, buscando a Tua palavra, buscando a Tua vontade, vigiando através do estudo da palavra, em busca de oração. Ó Pai, que nós não lembremos de orar apenas, ó Pai, como fuga para resolver os nossos problemas, mas que nós possamos usar a oração, ó Deus, como uma preparação, ó Deus, para guerrear, ó Pai, com o Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos isso na nossa vida, ó Pai. Amém, Jesus, e amém. Graças a Deus. Pode se sentar, amém.